Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de iniciarmos a nossa história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e também para ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Bem, também não esqueçam de ativar as notificações do canal na opção todas, caso você queira continuar recebendo conteúdo do canal. Bem, dados os recados, vamos para a primeira história de hoje. Esta vem do grupo, ou melhor dizendo, esta vem do grupo Histórias de Terror, Suspenso e Más. O nome é meio diferente porque está em espanhol, tá? Nome do relato: O Calvário de Arnoldo. Direitos autorais: Alex Morales Gomes. Naquela época, houve muitos assassinatos impunes. Embora a maioria conhecesse os assassinos, ninguém se atrevia a denunciá-los, pois, se fizessem isso, estariam correndo o risco de ter a mesma sorte. Foi assim que Arnold, um líder desportivo e social, começou a levantar a voz contra aqueles aliantes. Seu desconforto foi porque eles estavam recrutando pela força menores de idade e levando-os para as suas fileiras. Familiares e amigos avisaram-no das consequências que isso poderia trazer. Mas ele dizia: a comunidade deve ser servida, vivo ou morto. Na verdade, ele achou que, por ser conhecido em toda aquela região, aqueles bandidos não se atreveriam a machucá-lo. Mas esses homens de alma negra não pensaram nisso. Eles só queriam mesmo fazer o mal. Uma tarde, Arnold voltava de um torneio de futebol que o mesmo realizou e patrocinava. Antes fazia isso com a ajuda de algumas entidades do governo ou da comunidade. Agora fazia sozinho porque os anteriores tinham lhe virado as costas, pois estavam com medo de serem vistos com ele, pois ele teria mexido com aqueles, como todos chamavam. Bom, ele ia para a cidade por uma estrada descampada, assim, fora de vista, caminhando porque nem para uma motocicleta lhe sobrava do pouco que ganhava. Tudo ele investia nos meninos da cidade. 3 homens o emboscaram, 2 dos quais ele conhecia perfeitamente. Com palavras insensíveis, o encararam e questionaram sobre o que ele estaria dizendo. Ele, sem recuar, disse que só estava dizendo a verdade. E eles, não gostaram nada, pois ele disse que eles eram o câncer da sociedade. Estava acabando com a cidade. Embora os 3 estivessem armados com fuzis, ele foi esfaqueado. Enquanto ele sangrava, tentando fugir, lançou-se por um arame farpado, tentando passar por baixo, a poucos metros de onde vivia Dona Núbia. Ele gritava-lhe:
Neguinha! Como ele sempre dizia seu nome. Ajude-me! Abra-me a porta, que estes selvagens querem me matar. Ele ficou preso no arame farpado, enquanto os selvagens ali lhe davam outra facada. Isto é para que aprenda a não abrir a boca. E o pobre Arnold continuava a gritar: Neguinha, me ajude! 3 tiros rumaram, ecoando por todo lugar. Os vizinhos mais próximos disseram em uníssono: mataram o Arnoldo. Ou seja, todos sabiam o que acontecia naquela cidade. Dona Núbia deveria ter feito pesquisas no dia seguinte, mas ela sabia o que tinha a dizer. Ela não tinha ouvido nada aquela noite, mas sim que ouviu. 9 dias depois, saiu de sua casa e a colocou à venda. Muitos disseram que ela teria sido ameaçada. Anos depois, então, ela diria que não teria sido essa razão. Essas 9 noites seguintes, ela sempre ouvia aquele pedido de socorro. Neguinha, me ajude! E se ainda estivesse lá, ela ia enlouquecer. No local ficou um calvário, onde em noites escuras se ouve o pedido de socorro de Arnold, como um constante lembrete para lembrar o que aqueles covardes da cidade deixaram acontecer. Alguns anos depois, o Calvário ainda está no seu lugar. O prefeito eleito foi a esse Calvário dizer algumas palavras em homenagem a esse grande líder social que lutou contra a violência, mas muitos dali reunidos sabiam também que o próprio prefeito era um dos 3 que assassinaram Arnold. Disto já haviam vários anos se passado, mas quem se atreve a passar a tarde, ou melhor dizendo, tarde da noite, poderá ouvir a voz de Arnold ainda lá, pedindo ajuda. Realmente é assustador. E o pior é que existem muitos Arnolds que são sacrificados, covardemente calados pela opressão e pela violência, quando simplesmente apenas querem fazer a coisa certa. Reflitam e deixem suas opiniões nos comentários, lembrando de comentar sempre com respeito. Vamos para a próxima história de hoje? Na verdade, trata-se de um relato do vlog Superno, Histórias Sobrenaturais. Nome do relato: A Despedida. Eu tinha 23 anos quando conheci o Rômulo, nome fictício. Fomos apresentados por uma amiga em comum e foi amor à primeira vista. Começamos a namorar e 2 meses depois já estávamos morando juntos em um apartamento alugado. Escolhemos o lugar próximo ao trabalho do Rômulo.
Isso nos ajudaria a economizar com o transporte. Foram os 2 primeiros anos mais felizes de nossas vidas. Éramos muito unidos, fazíamos tudo o que podíamos juntos. Ele era meu melhor amigo. Um dia, voltando para casa da academia, encontrei uma gatinha filhote na entrada do nosso prédio. Era a coisinha mais fofa que eu já tinha visto nessa vida. Ela era uma bebezinha peludinha com uma pelagem que misturava tons de bege, chocolate e branco, com os olhos azuis brilhantes. Eu não pensei 2 vezes. Levei a gatinha para casa e dei a ela o nome de Pérola. O Rômulo amou a gatinha. No dia seguinte, estávamos os 3 em um pet shop, comprando o enxovalzinho da Pérola. Caminha, brinquedinhos, ração. A Pérola se tornou a alegria da nossa casa. Como havíamos decidido que não teríamos filhos, a chegada da Pérola deixou nossa família completa. O tempo passou e o Rômulo não estava mais satisfeito com o seu emprego. Ele trabalhava muito e ganhava pouco. E isso deixava triste porque ele sonhava em comprar a nossa casa própria e ter um carro melhor. O que nós 2 ganhávamos só dava para pagar as contas. Então ele decidiu se arriscar e pediu demissão do emprego para abrir um negócio próprio. Estávamos felizes e empolgados com a ideia de ter o nosso próprio negócio. 2 meses após o Rômulo deixar o emprego, já estávamos com as portas da nossa lanchonete abertas. Alugamos uma lojinha, compramos um balcão. Alguns amigos e parentes ajudaram com uma coisinha aqui, outra ali, e aos poucos fomos vendo nosso sonho se tornar realidade. Eu ainda estava trabalhando, então só conseguia ajudar o Rômulo na lanchonete aos fins de semana. No entanto, estávamos sendo abençoados e o movimento crescia a cada dia, ao ponto de sentirmos a necessidade de contratar mais um funcionário. Colocamos o anúncio na internet e algumas pessoas responderam. Decidimos ficar com uma moça que parecia responsável, uma jovem de baixa estatura e longos cabelos negros por nome de Amanda, nome fictício, lembrando. No começo, Amanda parecia muito esforçada. Chegamos realmente a acreditar que havíamos feito uma ótima escolha. No entanto, os dias foram se passando e comecei a notar comportamentos estranhos na Amanda. Eu via a maneira diferente que ela olhava para o Rômulo, mas eu me policiava para não permitir que pensamentos ruins dominassem a minha mente. Eu não queria bancar a ciumenta, mas algo realmente começou a me incomodar muito. Foi então que uma amiga também notou e me alertou. Não era uma boa ideia deixar uma moça solteira trabalhar sozinha com o meu marido, enquanto eu estava fora. Então, criei coragem e finalmente pedi demissão do emprego para poder me dedicar inteiramente
inteiramente a lanchonete. A Amanda? A Amanda não ficou nada feliz com a notícia. Começou a agir de forma ainda mais estranha. Eu diria até bem hostil comigo. Ela começou a me ignorar. Eu falava com ela, pedia algo e ela simplesmente não se movia. Quando eu reclamava, ela dizia não ter ouvido. Certa vez, um casaco do Rômulo desapareceu. Ele jurava ter ido para a loja com este casaco, mas ele simplesmente, puf, evaporou. Procuramos por toda parte e nada de encontrar o casaco. E não era só isso. Com o passar do tempo, meu marido também começou a ficar estranho. Eu falava com ele, perguntava se algo estava acontecendo, mas ele nem conseguia me olhar nos olhos. Aquilo começou a me incomodar. Eu tinha certeza que alguma coisa estava acontecendo e eu precisava descobrir o que era. Um dia, ao voltar para casa, eu o pressionei. Não dei a ele outra alternativa que não fosse contar a verdade. Então, naquela noite, o castelo que eu havia construído desabou. O Rômulo confessou ter me traído com Amanda. Ele disse que ela o assediava desde que começou a trabalhar ali, mas que de início ele não levou a sério suas investidas, até que depois de um tempo ele passou a se sentir estranho e mesmo não sentindo nenhuma atração por ela, em uma tarde ele fechou a loja e os dois foram para um motel. Lá ele ficou com Amanda sem que eu sequer desconfiasse. Ele disse que foi apenas uma única vez e ele estava arrependido, totalmente, mas não podia demiti-la, pois ela ameaçava contar tudo para mim e que se ele não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém. Ela disse que era bruxa e que usaria magia para destruir o nosso relacionamento. Eu fiquei em choque, arrasada. Nesse dia eu pedi que ele saísse da minha casa. A loja ficou fechada. O Rômulo me enviava mensagens pedindo perdão, mas eu as ignorava. Eu estava destruída. No entanto, uma semana depois, tivemos que ir até a loja para desmontar tudo e cada um seguir o seu caminho. Enquanto estávamos na loja, a tal Amanda apareceu na maior cara de pau. Meu sangue ferveu. Eu quis partir para cima dela, mas o Rômulo não deixou que eu fizesse uma besteira. Ela foi debochada, zombou de mim e tentou me humilhar. Obviamente eu a demiti, mas ela foi embora com um sorriso debochado no rosto e nos ameaçou. Disse que iríamos nos arrepender. Aquela Amanda de antes, aparentemente doce e gentil, não existia mais. Aqui estava na minha frente, parecia um verdadeiro demônio. Eu vi o ódio em seus olhos. Depois de fechar a loja, me isolei em meu apartamento. Não queria ver ou falar com ninguém. Bloqueei o Rômulo para não receber mais mensagens. Foram dias
muito difíceis. Me afundei na depressão. Não queria reagir. Minha única companhia era minha doce gatinha Pérola. Dias depois eu estava em 1000 pedaços. Perdi peso e minha mãe me convenceu a ficar uns dias na casa dela, cerca de uns 3 meses. Enquanto eu ainda estava na casa da minha mãe, o Rômulo apareceu. Conversamos e, por fim, decidi dar uma nova chance para ele, embora eu não pudesse esquecer o ocorrido. Voltamos para o nosso apartamento. Seria preciso começar tudo de novo. Eu não queria mais abrir a lanchonete. Iríamos precisar de um plano B. No entanto, recomeçar não seria uma tarefa nada fácil. Nós jamais poderíamos imaginar o que viria a seguir. Um dia, depois de voltarmos ao apartamento, coisas estranhas começaram a acontecer. A Pérola, minha gatinha, parecia estar muito incomodada. Às vezes ficava parada, olhando para o teto, como se estivesse vendo algo. Com o passar dos dias, ela passou a rosnar sempre que se aproximava da porta do meu quarto. Algo a estava assustando. Ela amava dormir comigo na minha cama, mas depois que voltamos, ela não queria entrar mais no quarto de jeito nenhum. Em uma tarde, eu estava limpando a casa quando vi a Pérola ser arremessada longe. Ela estava dormindo quietinha em cima do sofá, quando foi literalmente jogada para o outro lado da sala. Aquilo me deixou em pânico. A Pérola, minha gatinha, não era a única a sentir coisas estranhas. Eu sabia que havia algo errado. O clima não era mais o mesmo. Eu sentia arrepios o tempo todo, me assustava com facilidade e passei a ter terrores noturnos. Em uma destas ocasiões, eu acordei no meio da noite e vi uma criatura parada ao lado da minha janela. Essa figura tinha uma forma humana, mas era feita de fumaça. Logo, essa fumaça foi se dissipando, até que finalmente desapareceu. Contei o que vi para Rômulo. Ele não apenas acreditou em mim, como me contou que também estava tendo pesadelos. Então, decidimos chamar um pastor para abençoar o apartamento. Rômulo chamou um amigo de infância que, por sua vez, trouxe com ele um jovem rapaz, magro, de pele negra e um sorriso cativante, que, segundo ele, era pastor experiente no assunto, apesar da pouca idade. Os dois começaram a orar e a ungir o apartamento. No entanto, quando chegaram ao meu quarto, o rapaz que veio com o amigo do Rômulo parou na porta por alguns instantes. Sua expressão mudou e ele parecia bem sério, como se ele estivesse vendo algo que não podíamos ver. Então ele ungiu as portas rapidamente, se virou para nós e disse: "Vocês precisam sair desse apartamento." Perguntamos o porquê, mas o rapaz insistia.
em dizer apenas que nós não estávamos preparados para lidar com aquele problema e o que o melhor a fazer era sair do apartamento. Logo em seguida, eles foram embora apressadamente e eu fiquei muito chateada. Achei que eles fossem nos ajudar. O Rômulo ficou muito impressionado com o que o rapaz havia dito. Ele dizia que o amigo dele era uma pessoa muito séria e honesta. E se o outro rapaz que veio com ele viu algo no nosso quarto, o melhor a fazer era mesmo sair do apartamento. Nos dias seguintes, o Rômulo começou a procurar um lugar para nos mudarmos. No entanto, nós não tínhamos ideia que não seria possível mudar o que já estava escrito. Pérola adoeceu desde o dia que eu a vi ser arremessada. Ela parou de comer, só ficava nos cantos, tristinha. Eu a levei ao veterinário, mas ninguém descobria o que ela tinha. Ela fazia exames que não mostravam nada. E cada vez ela estava mais doente. Até que, desesperada e com medo de perdê-la, decidi tirá-la do apartamento e a levei para a casa da minha mãe. Minha doce Pérola morreu 3 dias depois. A morte de Pérola foi um grande golpe para mim. Minha gatinha estava em perfeita saúde antes de eu voltar para aquele apartamento. Fiquei tão arrasada que não queria mais levantar da cama. Um dia, pouco depois da morte de Pérola, eu estava sozinha na cozinha, encaixotando algumas coisas para a mudança, quando notei alguém passando atrás de mim. Meu coração gelou. Não tinha sequer uma parte do meu corpo que não estivesse arrepiada e tremendo. Corri para ver o que era esse vulto estranho no meu quarto. Corri até o quarto e vi uma mulher totalmente nua, me olhando e sorrindo. Era Amanda. Ela me olhava com um olhar sombrio, como se estivesse zombando de mim. Eu me perguntei como aquela mulher tinha conseguido entrar no meu apartamento, mas aquilo ainda era pior do que eu imaginava. Eu estava tão nervosa que não percebi a princípio que a imagem não parecia uma pessoa real de carne e osso, mas era meio transparente e desapareceu na minha frente, como se eu estivesse vendo coisas. Mas eu sei que não estava louca. Era a Amanda. Tenho certeza, ou pelo menos alguma coisa, fazendo-se passar por ela. Eu estava horrorizada. Não queria mais dormir naquele apartamento, mas eu precisava terminar de organizar a mudança. Naquela mesma noite, acordei com uma voz chamando meu nome. Assustada, notei que Rômulo não estava na cama. Me levantei e saí procurando ele por todos os cômodos. Eu o encontrei na sacada, parado de frente para a grade, no meio da escuridão. Quando toquei nele, ele levou um susto.
Era como se ele estivesse acordado. Disse não saber como tinha chegado até ali. Ele só se lembrava da hora em que foi dormir. A essas alturas, nós já sabíamos que estávamos correndo um risco enorme se continuássemos ali. Em 2 dias conseguimos retirar todos os nossos pertences do apartamento e alugamos uma casa em outro bairro. Queríamos deixar tudo para trás. Estávamos felizes e aliviados. Com o passar dos dias, fomos deixando as preocupações para trás. Estávamos mais unidos do que nunca. Em uma tarde, saímos para almoçar. Fizemos compras, passamos o dia todo juntos. Coisa que não fazíamos há muito tempo. No entanto, me lembrei que ainda não havíamos entregado as chaves do apartamento. O Rômulo, então, me deixou em casa, pegou as chaves e saiu para entregá-las na imobiliária. Mal sabíamos o que o destino estava a nos reservar. Quando ele ainda estava na porta, eu o chamei de volta e lhe dei um longo beijo e um apertado abraço. Na hora eu não entendi o porquê eu não queria soltá-lo. De repente, o meu coração ficou apertado. Eu queria pedir para ele ficar, mas eu sabia que eu precisava deixá-lo ir. Eu não podia imaginar que aquela seria a última vez que eu o viria com vida. Que aquele abraço era uma despedida. Horas depois, nada do Rômulo voltar. Liguei para ele, mas ele não atendia. Liguei para a família dele, amigos próximos e ninguém sabia dele. Até que um amigo da família me ligou dizendo que iria até minha casa. Eu estranhei, eu me desesperei. Eu tinha certeza de que alguma coisa muito ruim havia acontecido. Nesse dia, eu recebi a pior notícia da minha vida. Perdi o meu amor no dia 25/2/2014. O Rômulo se envolveu em um acidente. Disseram que ele perdeu o controle do carro e saiu da pista, capotando várias vezes. Seu corpo foi encontrado já sem vida na pista e ele não estava usando o cinto de segurança. O estranho é que Rômulo nunca andava sem o cinto. Era sempre a primeira coisa que ele me perguntava quando entrávamos no carro. Colocou o cinto? Penso nisso até hoje, porque justamente neste dia ele estava sem o cinto. Depois dessa tragédia, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais voltei a ter outro relacionamento. Hoje, vivo por viver. Não tenho alegria em nada. Só consigo respirar. Eu jamais faria alguma coisa contra minha própria vida, mas não consigo mais encarar o mundo lá fora. Bom, esta é minha história. Desculpem o desabafo e agradeço por me deixar contá-la. Essa é uma história real.
Os nomes das pessoas envolvidas nessa história foi substituída por nomes fictícios para garantir a privacidade dos mesmos. Meus aterrorizados, não deixem de seguir a página Superno Histórias Sobrenaturais. Eu vou deixar o link da página aí na descrição do vídeo. E espero que vocês gostem. Meu Deus! E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam desse relato? A gatinha foi a primeira a perceber, não é? E me desculpem se minha voz ficou embargada. Sempre que eu leio um relato que mexe comigo, eu não consigo me segurar, tá, gente? Eu até paro a gravação, respiro, mas eu sou muito emotiva e eu perdi uma gatinha que eu amava muito e esse relato me fez lembrar muito dela. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Ativem o sininho das notificações. Se quiserem ajudar o canal, façam isso pelo Superchat, pelos Super Stickers, pelo Valeu. Tem a opção do Pix também, a chave do mesmo estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como também tem as playlists do canal, tem mais 3 canais da Angel se você quiser estar prestigiando. Enfim, muita coisa mesmo. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs, que me ajudam muito na criação e divulgação do meu trabalho. Hoje eu vou dar ênfase à página Superno Histórias Sobrenaturais, da onde saiu esse relato maravilhoso. E principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus amores, meus inscritos. Sem vocês não teria canal e nem Angel Black. Muito obrigado por tudo mesmo. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Eu amo vocês demais. E até o próximo vídeo. Fui!